Você já percebeu que o narcisista, seja ele homem ou mulher, pode até fingir perfeição, mas sempre falha onde mais importa? É quase chocante. Quanto mais ele tenta parecer forte e no controle, mais expõe a própria fraqueza emocional. E ninguém te conta isso, porque entender essas falhas muda tudo. O que você vai ver aqui hoje desmonta máscaras, destrói ilusões e revela as atitudes que um narcisista jamais consegue sustentar, nem por um minuto. E quando você entende essas atitudes, algo poderoso acontece. Você para de se culpar, para de se confundir e finalmente enxerga quem ele realmente é. Prepare-se, porque a atitude número 7 é tão reveladora, tão proibida para o ego dele, que muitos narcisistas entram em colapso emocional quando alguém descobre. Fica comigo até o fim, porque você nunca mais vai olhar para um narcisista da mesma forma. Atitude 1. Assumir um erro verdadeiro. Quando alguém convive com um narcisista, percebe rápido que assumir um erro verdadeiro é quase impossível para ele. No narcisismo, admitir falhas soa como uma ameaça direta ao ego, como se qualquer deslize fosse destruir a máscara que ele passa a vida inteira sustentando, e é nesse ponto que a confusão começa. Em vez de olhar para dentro, ele olha para você, procurando algum detalhe para transformar em culpa. Já notou como tudo vira distorção? Uma conversa simples se transforma em frustração e dúvida. É como se responsabilidade fosse um peso que ele não soubesse carregar. Sempre que surge a possibilidade de admitir algo, o narcisista muda o rumo da conversa num piscar de olhos. Ele desvia, exagera, inventa motivos e manipula emoções até fazer você acreditar que errou sem ter errado. Essa inversão constante te deixa emocionalmente exausta, gerando tristeza e culpa por coisas que não são suas. Você já sentiu isso? Se estiver sendo manipulado por um narcisista, faça isso. Mantenha a objetividade e responda apenas ao fato, sem entrar no teatro emocional que ele cria. Existe um motivo psicológico para isso. Reconhecer um erro exigiria maturidade emocional e autorreflexão, exatamente o que ele não tem. No narcisismo, a ideia de imperfeição provoca medo e ameaça interna. É por isso que ele se defende atacando e te colocando como alvo. A pergunta é: até quando você vai carregar erros que não são seus? Quando sentir a manipulação acontecendo, dê nome ao que está vendo. A clareza te protege da confusão. O impacto disso em você é profundo. Aos poucos, você começa a duvidar da própria percepção, se sentindo menor e constantemente pisando em ovos. Essa exaustão emocional é um sintoma clássico de quem vive preso ao narcisismo. Mas existe uma virada poderosa, quando você entende que ele não assume erro não porque você é culpada, mas porque ele é incapaz. Algo muda dentro de você. É como recuperar um pedaço do seu poder. Atitude 2. Pedir desculpas. Com sinceridade. Para um narcisista, pedir desculpas de verdade é quase impossível, porque exige algo que ele não consegue acessar. Honestidade emocional. No narcisismo, admitir que machucou alguém ativa sentimentos de inferioridade e ameaça. Por isso, sempre que você espera um pedido de perdão sincero, o que vem é confusão, distorção e mais dor. Já percebeu como ele vira a conversa para mostrar que a culpa é sua? É como se a ideia de vulnerabilidade fosse insuportável para o ego dele. Quando o narcisista pede desculpas, o perdão vira estratégia. Ele calcula palavras, tom de voz e até lágrimas quando convém. Tudo para manipular emoções e puxar você de volta. Não é remorso, é tática. Ele usa tristeza ensaiada, vitimização e charme quando percebe que está perdendo o controle. Se você estiver sendo envolvida por esse teatro, faça isso. Observe o comportamento após o pedido de desculpas. O narcisista nunca sustenta mudança real. E esse é o sinal. A diferença entre remorso e teatro emocional é clara quando você começa a enxergar com maturidade. O remorso transforma comportamento. O teatro tenta transformar você. No narcisismo, o objetivo não é reparar, é reconquistar o poder emocional. E aqui vai uma pergunta importante. Quantas vezes você sentiu tristeza, raiva ou culpa logo após um desculpa dele? Isso acontece porque o pedido nunca foi sobre o que você sentiu, e sim sobre o que ele queria recuperar. O impacto disso é profundo. Aos poucos, você começa a esperar menos, a se sentir insegura, culpada e emocionalmente drenada. É como se todo pedido de desculpas viesse acompanhado de dor. Mas aqui está a virada.
Quando você entende que o narcisista não se desculpa por incapacidade emocional, e não porque você não merece, algo desperta dentro de você. Você para de aceitar migalhas e começa a enxergar o padrão. E é aí que o ciclo dele começa a perder força. Atitude 3. Celebrar suas vitórias sem sentir inveja. Um narcisista não consegue celebrar suas vitórias, porque o sucesso do outro ativa nele um sentimento profundo de inferioridade. No narcisismo, qualquer avanço seu é percebido como ameaça direta ao ego frágil que ele tenta sustentar. Por isso, quando você conquista algo, ele não sente alegria. Ele sente confusão, raiva e medo de perder o poder que acredita ter sobre você. Já percebeu como ele muda de humor quando você melhora sem ele? Essa incapacidade de celebrar revela o quanto ele é emocionalmente limitado. Quando você vence, o narcisista reage com comentários ácidos, ironias ou silêncios que pesam mais do que palavras. Ele minimiza suas conquistas, desvia o foco, critica detalhes irrelevantes ou simplesmente tenta fazer você duvidar do próprio mérito. É como se a sua vitória lembrasse ele do que nunca conseguiu ser. Se isso estiver acontecendo com você, faça isso. Valide suas próprias conquistas. Não entregue a ele o poder de diminuir aquilo que você conquistou com esforço. O narcisista sente inveja porque sua evolução desmonta a narrativa que ele criou para te controlar. No narcisismo, manter você insegura é essencial para que ele continue no centro. Então, quando você cresce, ele se vê obrigado a encarar a própria estagnação. E isso provoca frustração e exaustão emocional nele. A pergunta é: quantas vezes você já escondeu uma vitória só para evitar conflito? Esse é um sinal claro de que sua luz sempre incomodou mais do que iluminou. O impacto disso em você é devastador. Aos poucos, você se sente culpada por ter sucesso, com medo de brilhar demais e provocar outra explosão emocional dele. Isso te prende num ciclo de solidão e dúvida sobre quem você é e até onde pode ir. Mas existe uma virada poderosa. Quando você entende que a inveja dele não tem nada a ver com você, algo muda dentro de você. Você começa a perceber que crescer não é errado. Errado é se encolher para caber no mundo pequeno dele. Atitude 4. Manter consistência em promessas. Um narcisista promete com facilidade, mas cumprir já é outra história. No narcisismo, a promessa não é compromisso, é ferramenta de controle. Ele fala o que você quer ouvir no momento, principalmente quando sente medo de perder espaço ou deseja te acalmar. Você já percebeu como essas promessas chegam nos momentos de crise e como te deixam com aquela esperança frágil de que agora vai, mas logo depois vem a frustração, porque nada muda de verdade. A inconsistência dele revela a imaturidade emocional que ele tenta esconder. Quando o narcisista promete algo, o objetivo não é construir, é manter você presa ao ciclo. Ele cria expectativas, dá migalhas de esperança e alimenta sua dúvida para que você continue acreditando em mudanças que nunca chegam. E quando você cobra coerência, ele muda o assunto, se irrita, te acusa de exagero ou foge da conversa. Se isso estiver acontecendo com você, faça isso. Observe ações, não palavras. O narcisista se revela mais pela instabilidade do que pelas promessas que faz. A incapacidade de manter consistência vem da instabilidade interna dele. No narcisismo, tudo gira em torno do momento, do impulso, da necessidade imediata de validar o próprio ego. Por isso, qualquer promessa feita hoje pode ser ignorada amanhã, sem o menor peso de consciência. Ele espera que você se adapte, que aceite, que releve. Já percebeu como você acaba carregando o relacionamento sozinha? Isso gera tristeza, medo e exaustão emocional. Tudo enquanto ele segue acreditando que não errou. O impacto disso é profundo. Cada promessa quebrada destrói um pedaço da sua segurança emocional, fazendo você duvidar de si mesma e do que merece. A sensação de caminhar em círculos cria solidão e raiva silenciosa dentro de você. Mas existe uma virada poderosa. Quando você entende que a inconsistência dele não é descuido, é padrão, você para de esperar maturidade onde não há. E quando você faz isso, algo dentro de você finalmente começa a se libertar. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido, então você precisa conhecer o e-book que está no primeiro comentário fixado. É um livro virtual que chega na hora no seu celular e no seu e-mail, sem complicação. Nele, eu te mostro, passo a passo,
Como quebrar o ciclo do narcisismo com clareza e segurança. E ainda vem com 2 materiais que completam o conteúdo. Um sobre a linguagem do narcisista e outro sobre autoconfiança e reconstrução emocional. O link está no comentário fixado. Depois dá uma olhada com carinho. Atitude 5. Amar sem controle. Troca ou condições. Para o narcisista, o amor não é sentimento, é estratégia. No narcisismo, ele enxerga afeto como uma ferramenta para controlar, medir e manipular quem está ao lado. Por isso, amar sem esperar algo em troca é impossível para ele. Quando você oferece carinho, ele devolve cobrança. Quando você oferece presença, ele devolve instabilidade. Já percebeu como tudo vira peso, expectativa e confusão? O amor verdadeiro exigiria entrega e vulnerabilidade, e é justamente isso que ele não suporta. No relacionamento com um narcisista, o amor sempre vem com etiqueta. Você dá, ele toma. Você cede, ele exige mais. Ele usa elogios para te prender, silêncio para te punir e atenção para te confundir. É um jogo emocional que deixa você exausta, com medo de perder ou de ser culpada por algo que nunca fez. Se você estiver vivendo isso, faça isso. Observe quando o amor dele aparece. Normalmente surge só quando ele sente que está perdendo o controle ou precisa recuperar vantagem. A verdade é que amar sem controle exigiria maturidade emocional, algo que o narcisista não desenvolveu. Ele não sabe construir vínculos, só dependências. Por isso, quando você tenta criar conexão genuína, ele devolve frieza, distância ou ataque. Isso te faz sentir culpa, insegurança e solidão, como se você nunca fosse suficiente. A pergunta é: por quanto tempo você carregou um amor que só existia quando servia aos interesses dele? O impacto disso na sua identidade é profundo. Aos poucos, você começa a se encolher, com medo de ser demais ou de pedir algo que deveria ser básico. O narcisismo coloca você em um papel que não te pertence, o de provar amor incessantemente. Mas existe uma virada poderosa. Quando você entende que ele não ama pouco, ele simplesmente não sabe amar. Algo dentro de você desperta, e esse despertar te devolve a coragem de enxergar o seu valor além da dor que ele causou. Atitude 6. Se importar com seus sentimentos, mesmo sem ganho próprio. Para um narcisista, seus sentimentos só importam quando servem a algum propósito. No narcisismo, a empatia não é natural, é performada. Ele até parece se importar quando precisa te puxar de volta, mas basta você se acalmar para ele voltar a ignorar o que você sente. Isso cria uma confusão dolorosa, porque você nunca sabe quando ele vai demonstrar atenção ou quando vai te tratar com frieza. Já percebeu como essa oscilação te deixa insegura, com medo de expressar suas emoções? A empatia do narcisista costuma aparecer nos momentos estratégicos, quando ele teme te perder, quando precisa parecer alguém melhor, ou quando quer reconstruir o controle emocional sobre você. Ele usa palavras doces, lembranças, promessas e até carícias, mas tudo isso evapora assim que ele obtém o que quer. Se você estiver passando por isso, faça isso. Observe-o depois. A preocupação dele dura quanto tempo? Minutos? Horas? Esse é o sinal mais claro de que não é empatia, é manipulação. Existe um motivo psicológico para essa incapacidade. Empatia genuína exige reconhecer a dor do outro sem transformar isso em vantagem própria. Mas o narcisista só enxerga o próprio ego, e qualquer emoção sua se torna ameaça ou oportunidade. É por isso que, quando você está triste, ele se irrita. Quando você está confusa, ele te culpa. Quando você está com medo, ele desvia. Isso te deixa exausta emocionalmente e com a sensação de estar sempre caminhando sozinha dentro da relação. O impacto disso é devastador. Aos poucos, você aprende a engolir sentimentos, minimiza sua dor e tenta não incomodar para evitar explosões ou desprezo. Essa solidão emocional corrói sua autoestima e faz você duvidar se realmente merece cuidado. Mas existe uma virada poderosa. Quando você entende que a falta de empatia não é sobre o seu valor, mas sobre a limitação dele, você recupera força. E essa força te lembra que seus sentimentos importam, mesmo que ele nunca consiga enxergar isso. Atitude 7. Ficar em silêncio sem tentar te punir. Para o narcisista, silêncio nunca é paz. É arma. No narcisismo, o silêncio é usado para te confundir, te punir e te deixar insegura.
Ele se afasta não para respirar, mas para te fazer sentir culpa, medo ou solidão. Já percebeu como você fica angustiada quando ele some sem explicação? Esse desaparecimento estratégico serve para lembrar você de que ele manda na dinâmica e que o seu emocional está sempre nas mãos dele. Quando o narcisista decide ficar em silêncio, o objetivo é provocar reação. Ele quer que você mande mensagem, que você se desculpe, que você sinta dúvida, raiva ou exaustão emocional. É o controle sem palavras. E quando você pergunta o motivo, ele finge surpresa, se vitimiza ou te acusa de ser sensível demais. Se isso estiver acontecendo com você, faça isso. Não corra atrás. O silêncio dele perde força quando você não alimenta a intenção por trás dele. Um narcisista não consegue simplesmente se afastar de forma madura, porque isso exigiria equilíbrio emocional e respeito pelos seus limites. Em vez disso, ele transforma a distância em cenário de manipulação. Já reparou como, depois do silêncio, ele volta agindo como se nada tivesse acontecido? Ou pior, volta exigindo atenção, como se fosse você quem tivesse causado o conflito. Essa inversão constante revela o quanto ele é dependente do caos para se sentir no controle. O impacto disso em você é profundo. Você começa a viver em alerta, com medo do próximo sumiço, tentando evitar qualquer atrito para não ser punida novamente. Isso te prende num ciclo de insegurança e tristeza que desgasta sua saúde emocional. Mas existe uma virada poderosa. Quando você entende que o silêncio dele não define o seu valor, você recupera um pedaço importante da sua liberdade interna. E é nesse momento que ele percebe que a arma preferida dele não te atinge mais. Atitude 8. Te deixar ir, sem resistir ou reverência ao próprio ego. Para o narcisista, deixar você ir nunca é um ato de respeito, é uma ferida no ego. No narcisismo, perder alguém significa perder controle, perder suprimento emocional e perder a sensação de superioridade que ele tenta sustentar. Por isso, a despedida dele nunca é honesta. Ele não diz adeus, ele cria confusão, culpa e caos. Já percebeu como ele sempre volta quando você tenta se afastar? É porque aceitar o fim significaria admitir que não manda mais em nada. Quando você decide partir, o narcisista entra em crise emocional. Ele pode perseguir, implorar, acusar, se vitimizar ou até explodir em raiva. Cada reação depende de qual máscara ele acredita que vai te prender de novo. Em alguns casos, ele tenta te convencer de que você está errada. Em outros, tenta te fazer sentir medo ou pena. Se isso estiver acontecendo com você, faça isso. Mantenha firmeza. Quanto mais estável você estiver, menos espaço ele tem para manipular. A verdade é que o narcisista não luta por você. Ele luta pelo controle que perde quando você se liberta. No narcisismo, o apego dele não é emocional, é estratégico. Ele sabe que, sem você, precisa encarar o vazio interno que tenta esconder. E é exatamente esse vazio que gera raiva, frustração e dúvida nele. Já percebeu como ele usa qualquer emoção sua como combustível? Isso explica por que ele não aceita uma despedida pacífica. Pacífico é tudo que ele não é. O impacto disso em você é profundo. Você passa anos acreditando que é impossível sair, porque ele parece sempre achar um jeito de voltar para a sua vida. Mas existe uma virada poderosa, quando você finalmente entende que o que prende o narcisista não é amor, é ego. Algo dentro de você se liberta, e essa libertação devolve sua força, sua clareza e a sensação de que você nunca deveria ter se encolhido para caber na imaturidade dele. Se você chegou até aqui, comenta agora. Eu mereço cura emocional. Quero saber quem realmente está comprometido com a própria libertação, porque reconhecer essas atitudes é só o primeiro passo. E eu sei o quanto dói carregar tantas feridas que ninguém viu. Você passou por confusão, culpa, medo, solidão. E nada disso foi imaginação. Mas também existe uma parte sua que ainda está fragilizada, pedindo por clareza, proteção e força. E você merece isso. E é exatamente por isso que você precisa ler o e-book que eu deixei no primeiro comentário fixado. Não é algo que você pode ler, é algo que você precisa experimentar se deseja romper de verdade com os ciclos do narcisismo. É um livro virtual, chega direto no seu e-mail e no celular na hora, sem complicação.
pensado inclusive para quem tem mais idade e prefere algo simples, claro e direto. Lá eu explico passo a passo como recuperar sua força emocional, com estratégias práticas e acessíveis. Junto com ele, você recebe 2 materiais especiais que completam a transformação. Um sobre a linguagem do narcisista, para você finalmente entender tudo o que ele nunca disse em voz alta, e outro sobre autoconfiança e reconstrução emocional, para ajudar você a se levantar com segurança, sem se perder de si mesma de novo. O link para acessar tudo isso está no primeiro comentário fixado. E antes de ir, eu te peço algo que faz diferença enorme para esse canal. Nos ajude a chegar aos 100.000 inscritos. Cada inscrição nos aproxima de ajudar mais pessoas que estão sofrendo em silêncio, assim como você já sofreu um dia. Então se inscreva, ative as notificações e continue aqui com a gente. Você não está sozinho ou sozinha nessa caminhada. Estamos evoluindo juntos, um passo de cada vez. Até o próximo vídeo.